Boa noite a todos. Me chamo Antônio Carlos e moro no Acre. Este fato aconteceu comigo ano passado. Estou trazendo para vocês aqui do canal. Bem, era uma sexta-feira e eu estava na casa da minha namorada. Me lembro que fiquei lá até por volta de meia-noite. Quando o tempo fechou e se formava uma tempestade, ela insistia para que eu dormisse lá, pois poderia ser perigoso sair com um carro em meio a uma tempestade. A primeiro momento, eu concordei em dormir lá, até que começou a chover razoavelmente. A tempestade era só um alarme falso. Então me despedi dela, peguei o meu carro e fui para casa. Ela mora em área rural, então da casa dela até a minha casa dá em torno de 35 quilômetros. Percurso esse que eu fazia em meia hora. Na minha região, a cidade tem um grande problema. Quando o rio Madeira transborda, devido às fortes enxurradas. E para o meu azar, assim que saía da casa da minha namorada, aquela chuva razoável se transformou em uma enxurrada. Quando faltavam menos de 5 quilômetros para chegar até em casa, havia uma rua totalmente inundada e o nível da água subia bruscamente. Então, resolvi pegar um caminho alternativo. Saí da rua asfaltada e subi um pequeno declive até chegar em um bairro onde as ruas são de terra. Esse bairro fica em um ponto mais alto da cidade. Então, não haveria riscos do carro ser arrastado pelas águas. Mas como eu sou muito azarado, eu consegui atolar o carro no barro daquelas ruas. Um tempo depois, a tempestade havia acabado. Mas ainda assim, continuava chovendo razoavelmente. De alguma forma, eu precisava ligar para o meu pai, para avisá-lo sobre a minha situação e a do meu carro, e assim ele poder vir me rebocar. Porém, o meu telefone estava sem bateria, pois fiquei muito tempo na casa da minha namorada. E como o meu celular é Android e o dela é iPhone, não havia carregador compatível para mim usar. Bem, a cada tentativa de tirar o carro do barro, eu atolava ele mais e mais. Então, olhei à minha volta para ver se havia alguém que pudesse me ajudar. Porém, não havia uma alma viva nas ruas. Apenas algumas casinhas e uns postes apagados, devido às quedas de energia elétrica, que é muito frequente ocorrerem quando chove forte. Mas mesmo assim, o lugar não estava totalmente escuro, pois um único poste na rua ainda funcionava. E foi aí que notei que a uns 150 metros de mim havia um bar. O bar estava fechado, porém havia um orelhão na porta do bar, protegido da chuva por uma sacada. E do lado do orelhão havia uma garagem aberta e coberta. E provavelmente esse espaço era usado pelo dono do bar para pôr mesas e cadeiras para os clientes. Bem, não dava para ver direito devido a uma árvore que havia do lado. E essa árvore bloqueava a luz do poste, deixando o lugar escuro. Bem, a minha única alternativa era chegar até esse orelhão e ligar para o telefone fixo da casa do meu pai, pois orelhões só fazem chamadas gratuitas para telefones fixos. Saí do carro, passei por aquele barro e cheguei até o bar. Liguei para o meu pai e disse onde estava com o carro atolado. Ele disse que estava a caminho, mas iria demorar um pouco.
pois apesar do seu carro ser um EcoSport que é ideal para andar na lama, ele precisava esperar a chuva baixar ainda mais, pois havia algumas ruas alagadas. Enquanto conversava com meu pai, sentia um cheiro forte de carniça e cachorro molhado. O cheiro era tão insuportável que chegava a me dar náuseas. Assim que terminei de falar com meu pai, desliguei o telefone e tive a ideia estúpida de seguir aquele fedor. O cheiro vinha da garagem aberta do bar. E assim que cheguei lá, parei na frente da garagem e não conseguia ver o fundo devido à escuridão. E fiquei lá parado. E de repente eu vi duas bolas amarelas em conjunto bem no fundo dessa garagem. Não consegui distinguir o que era, mas era notável que um mau cheiro e um calor vinha do fundo deste lugar. Este calor era emanado por alguma coisa viva. Então, o meu radar de perigo me alertou para não me aproximar mais. E foi aí que comecei a ouvir um rosnado vindo do fundo da garagem. Então, logo acreditei que era um cachorro se protegendo da chuva. Mas não queria encrenca com esse cachorro. Decidi voltar e ir embora. Mas neste exato momento, deu um raio clareando todo o local. E foi possível ver claramente o que era aquela coisa. Eu tive a visão mais aterradora da minha vida. Aquilo não era um cachorro por completo. Era um cachorro humanoide e gigante, provavelmente bem maior do que eu. A criatura estava de cócoras, com a boca aberta, mostrando os dentes em minha direção, e tremendo muito. E acredito eu que fosse de frio, pois aquela coisa estava toda molhada. Os olhos daquele demônio eram enormes, e um tom amarelado que brilhavam na escuridão. Seu corpo era coberto de pelos negros, e deveria pesar uns 90 quilos devido ao tamanho. Nessa hora, eu caí no chão e fui engatinhando ainda de costas em direção à rua. Me levantei e saí correndo. Escorreguei no barro e caí de cara na poça de lama. Me levantei novamente e entrei no carro e me tranquei lá dentro. Nunca senti tanto medo em toda a minha vida. O meu pai demorou quase 1 hora para chegar, mas assim que chegou, logo me questionou por que eu estava pálido e todo sujo de barro. Contei a ele que havia um lobisomem se protegendo da chuva na garagem do bar. Ele riu e foi com seu carro até o local checar. Ele apontou os faróis para o fundo da garagem, mas não havia mais nada lá. Porém, aquele cheiro insuportável de podre ainda continuava no local, e o meu pai sentiu o mesmo de dentro do carro. Inacreditavelmente, ele não precisou rebocar o meu carro, pois assim que ele deu a partida, o meu carro saiu dali numa boa. Não entendi o que aconteceu. Será que de alguma forma eu estava destinado a parar ali para dar de cara com aquela criatura? Ou foi apenas um acaso? Bom, só sei que foi real o que vi e o que passei, pois não uso drogas e só bebo socialmente. E naquela noite eu estava 100% sóbrio. Não sei se o meu pai acreditou na minha história. Provavelmente ele pensa que viu um cachorro e confundi com um lobisomem. Da mesma forma que eu estava supostamente atolado no barro. Bem, eu não me importo com o que ele acredita. Só sei que vi um lobisomem durante a tempestade. Boa noite.
Este fato aconteceu comigo há 10 anos atrás. Eu devia ter mais ou menos 9 anos de idade quando isso aconteceu. A minha família tem uma situação financeira estável e, em geral, nós damos festas e comemorações em geral com muita frequência. Esta festa foi de casamento de uns tios. Eles resolveram caprichar e contrataram uma porrada de serviço para a festa, e eu fiquei muito animado. Certa hora, eu estava voltando de um jogo de futebol com os meus primos. Estava muito cansado e com sede. Então, me dirigi imediatamente a uma daquelas geladeiras com bebidas que tem em mercado. Se chama geladeira expositora. E logo que ia abrir a porta de vidro, estava quase colocando a mão na maçaneta, quando o meu braço, de repente, foi segurado por alguma coisa gelada. Eu olhei para ele, e havia uma mão de sombra espectral me segurando. E imediatamente, eu ouvi uma voz na minha cabeça dizendo: "Sai daí! Não toca na porta! Não é sua hora!" Consegui soltar o meu braço e saí dali correndo e gritando. Fui até onde estavam os meus pais e contei a eles o que havia acontecido. Os meus pais estavam com uns amigos em uma mesa. Então todos começaram a rir de mim, achando que fosse a minha imaginação. Assim que parei de chorar e olhei para trás em direção da geladeira, vi um garçom indo em direção a ela. Fiquei apenas observando, e quando ele tocou a maçaneta da porta, ele ficou lá parado em pé, tendo convulsões com a mão na maçaneta da porta. Depois de mim, os meus pais foram os primeiros a ver aquela cena. Eles correram até lá, e só assim perceberam que o garçom estava sendo eletrocutado. As pessoas desligaram a chave de força e o tiraram de lá. O SAMU chegou logo em seguida, mas ele morreu a caminho do hospital. Talvez, se os adultos dessem mais ouvido às crianças, muitas tragédias poderiam serem evitadas. Boa noite.